Bom dia, irmãos. Estamos aqui novamente para uma escola bíblica dominical e hoje, com a graça de Deus, vamos concluir o estudo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, do verso 27 até o verso de número 30. Filipenses 1, 27 a 30. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus e vamos orar ao Senhor pedindo a sua orientação. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, louvamos o teu nome, porque podemos mais uma vez livremente estudar a tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Durante todos os domingos deste mês de agosto, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje vamos concluir o capítulo de número 1. No domingo que vem, que é o primeiro domingo do mês de setembro, vamos dar continuidade. Na ocasião, estará com os irmãos o diácono Fernando Freitas, que é o professor também da classe de adultos. Eu e ele dividimos as aulas, conforme os irmãos viram, no mês de julho, Fernando ministrou sobre as 9 marcas da igreja, usando os 4 domingos do mês de julho, uma lição fantástica, um aprendizado muito grande para a igreja. E hoje, portanto, eu concluo este capítulo e o Fernando vai dar sequência nos próximos estudos, no capítulo de número 2. Eu gostaria, portanto, que os irmãos voltassem os seus olhos para a Escritura Sagrada, porque nós temos uma pergunta a fazer aqui. Quem são os que vivem de modo digno do Evangelho? Este é o nosso tema nesta manhã. Quem são os que vivem do modo digno do Evangelho? Ou quem são os que vivem uma vida digna do Evangelho? A palavra digno, nesse caso aqui, conforme a Bíblia de Genebra, nos ensina que ninguém é digno de receber o Evangelho e tampouco nenhuma pessoa consegue viver de conformidade perfeita com este Evangelho. Todavia, viver de uma maneira apropriada para a maravilha do Evangelho deve ser o objetivo de todos que possuem a fé salvadora em Cristo Jesus. Nós não somos dignos de receber o Evangelho, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e recebemos a vida de Jesus. Nós não vamos viver em perfeita conformidade com esse Evangelho, porque nesta vida somos pecadores, redimidos, mas pecadores. No entanto, com a graça do Senhor, com a presença do Espírito Santo, com a palavra do Senhor disponível para nossa leitura e meditação, nós devemos nos esforçar para que a nossa vida, ou seja, a nossa nova vida na pessoa de Jesus, reflita o Evangelho da graça do Senhor. Quem são, portanto, os que vivem uma vida digna do Evangelho? Em primeiro lugar, são os que estão unidos no corpo de Jesus. E o corpo aqui significa a igreja. A igreja é retratada no Novo Testamento através de algumas figuras. E esta figura do corpo é uma delas. Quando o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo de número 12, também em Efésios, capítulo
de número 4, e agora aqui em Filipenses, capítulo 1, verso 27, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma. Em um só espírito, como uma só alma. O texto que eu acabei de falar, Efésios, capítulo de número 4, versos 1 a 6, corroboram esta argumentação do apóstolo Paulo. Melhor, Efésios está antes de Filipenses. Efésios, capítulo de número 4, versos 1 a 6. Assim diz a Escritura. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Novamente, o apóstolo Paulo nos chama a atenção para que andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados. E a palavra vocação aqui, ela significa o chamado eficaz para a salvação. É diferente da vocação no que diz respeito aos dons, às habilidades, aos talentos, esta vocação que nós temos para servir a Deus neste mundo, em que Ele nos habilita para exercermos as mais diversas e variadas funções e cargos na sociedade. A palavra vocação aqui não é neste sentido de relações humanas, é no sentido da relação de Deus conosco. Ele nos chamou eficazmente para a vida eterna. E tendo sido nós chamados eficazmente para a vida eterna, precisamos andar de modo digno desta vocação. E aqui Paulo detalha um pouco mais sobre como nós devemos andar de modo digno. Ele fala que nós devemos andar com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Ele diz que nós precisamos suportar uns aos outros em amor. Ou seja, nós que recebemos o evangelho da graça do Senhor, nós que fomos salvos em Cristo Jesus e que agora fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, corpo este que tem a cabeça sendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós como membros desse corpo, precisamos, meus queridos e amados irmãos, andarmos de modo digno desta vocação. E, neste sentido, a nossa vida precisa estar sendo revestida ou vestida de humildade, de mansidão, de paciência. Nós precisamos ser suporte uns para com os outros. Então, quem são os que vivem uma vida digna do Evangelho? Quem são os que vivem uma vida digna do Evangelho? São, em primeiro lugar, os que estão unidos no corpo de Jesus. E este corpo é um apenas, pois a Escritura continua nos ensinando aqui em Efésios, capítulo de número 4, verso 4, 5 e 6. Versos 4, 5 e 6. Há somente um corpo e um Espírito, e nós fomos chamados em uma única esperança da nossa vocação, ou seja, só há um Salvador, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E esse batismo é o batismo do Espírito Santo. É aquele lavar renovador e regenerador do Espírito Santo que Tito nos ensina na sua carta, capítulo de número 3. E este agir do Espírito Santo no nosso coração, que também Jesus mostra para Nicodemos, esse nascer de novo é o batismo com o Espírito Santo.
A vida de Jesus é colocada em nós. Nós agora passamos a compreender o Evangelho de maneira clara e precisa. Há um só Deus. E esse Deus é Pai de todos. E esse Deus é sobre todos. Ele age por meio de todos. E ele está em todos. Aqui nós aprendemos que só há uma cabeça no corpo. E essa cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos membros desse corpo. Conquanto Deus tem chamado, e agora não é o chamado para a salvação, mas é o chamado para a atuação na sua obra, Deus tem chamado pastores, líderes na sua obra, mas todos nós somos ovelhas do Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Sobre nós recai maior responsabilidade, porque nós estamos ensinando a palavra do Senhor, nós precisamos viver essa palavra e a nossa vida é colocada em prova. As pessoas olham para nós e querem saber se nós vivemos aquilo que nós estamos pregando. Mas a cabeça é Jesus. Nenhum pastor tem supremacia sobre o rebanho, porque nenhum pastor tem rebanho. O rebanho é do Senhor e nós somos ovelhas deste rebanho. No entanto, Deus tem separado alguns homens para que se dediquem de maneira integral, com o tempo todo exclusivo, para visitar as ovelhas, para orar com as ovelhas, para aconselhar as ovelhas, para ajudar as ovelhas, para preparar mensagens para entregar para as ovelhas, para administrar a sua casa, para presidir a sua casa. Então, nós estamos todos unidos no corpo, porque todos nós somos membros do corpo. E a única cabeça que existe no corpo é a cabeça que é Jesus Cristo. E todos nós estamos debaixo desta cabeça, porque a Escritura diz aqui que há um só Deus e Pai, e Ele é sobre todos, Ele está acima de todos. Ao mesmo tempo que Ele age por meio de todos. Absolutamente todas as pessoas que são da igreja do Senhor e têm o Espírito Santo do Senhor são instrumentos nas mãos do Senhor. E o Senhor está em todos nós. Conforme o cântico que de vez em quando a gente canta, no meio dos louvores, Deus habita. Esse é o primeiro ponto da nossa lição na manhã de hoje, cujo título é Quem são os que vivem uma vida digna do Evangelho? Em primeiro lugar, são os que estão unidos no corpo de Cristo. Em segundo lugar, são os que lutam pelo Evangelho. E o verso de número 27 de Filipenses 1, no finalzinho, nos ensina isso, que os que vivem uma vida digna do Evangelho são aqueles que lutam pelo Evangelho. Finalzinho, lutando juntos pela fé evangélica. Lutando juntos pela fé evangélica. A luta, meus irmãos, é de todos nós. E lutar pelo Evangelho, em primeiro lugar, consiste no nosso testemunho. Sermos sal da terra e luz do mundo. Por quê? Nós somos soldados do exército do Senhor. E como soldados do exército do Senhor, a nossa luta passa primeiramente pelo nosso testemunho. Nós só vamos ser vencedores se o nosso testemunho corroborar aquilo que nós falamos, autenticar aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos. Infelizmente, há escândalos no meio do povo de Deus de maneira geral. E nós temos visto isto nas notícias desta última semana. Pessoas que falam de Deus. Pessoas que pregam o amor de Deus. Pessoas que pregam a verdade de Deus, mas que não vivem. E, num dado momento, são pegos na curva e expostos aí para toda a sociedade, como sendo pessoas que deveriam
está vivendo aquilo que estão pregando, mas infelizmente não estão. Então esses podem construir grandes templos, podem fazer grandes trabalhos sociais, podem ter programas televisivos ao alcance de milhares ou de milhões de pessoas, mas eles não estão lutando pela fé evangélica porque o seu testemunho destrói. E destrói completamente. Por isso nós precisamos entender que lutar pela fé evangélica passa, em primeiro lugar, pelo nosso testemunho. Depois, também passa pela nossa atuação, por aquilo que nós temos a oportunidade de fazer. Seja a partir da igreja local, seja a partir de junta missionária, seja a partir de outros órgãos, autarquias da nossa igreja, da nossa denominação, como, por exemplo, as escolas. Nós precisamos lutar pela fé evangélica com uma confessionalidade que não seja colocada em xeque em razão da nossa atitude. Porque as pessoas olham e elas veem, e elas dizem, e falam: nossa, eu pensava que essa instituição era diferente. Eu pensava que esta instituição se portava de maneira diferente, nisto, naquilo ou naquilo outro. Um texto que fala muito sobre esse lutar pela fé evangélica é o texto de Lucas, capítulo de número 9, versos 57 a 62. Porque aqui nós temos algumas pessoas querendo seguir a Jesus. E Jesus, inclusive, convida um para segui-lo. E estes demonstram como que deve ser a nossa postura diante do Senhor no que diz respeito a segui-lo. Aliás, eles, com as suas atitudes, nos mostram como não devemos fazer. E o Senhor Jesus nos ensina, a partir dessa passagem, como nós devemos fazer. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aqui nós temos o discipulado. Pessoas que estavam ali caminhando com Jesus e de repente uma delas diz: eu vou te seguir, Senhor. Onde o Senhor for, eu vou com o Senhor. Mas o Senhor adverte a este: olha, preste atenção. Se você quiser me seguir, compreenda uma coisa: você precisa estar consciente das dificuldades. E aí Jesus faz uma ilustração. As raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ora, Jesus é o dono do ouro e da prata, tudo que foi feito se fez, e sem ele nada do que se fez. Não, mas aqui nós estamos diante do Jesus homem, do Jesus Filho de Deus, do Jesus encarnado, que não veio a este mundo para morar em mansões, que não veio a este mundo para ter um palácio real, que não veio a este mundo para julgar as pessoas politicamente, ou para ter um plano econômico, ou um plano sanitário, para libertar o povo judeu do Império Romano. Não. Nós não temos aqui esse Senhor Jesus Cristo, porque o propósito dele aqui é cumprir a sua missão de sofrer naquela cruz, morrer naquela cruz e ressuscitar dentre os mortos.
Por isso ele diz: eu não tenho casa. Com isso ele está mostrando para este que quer lutar pela fé evangélica, para esse que quer andar com Jesus no discipulado cristão, que todos nós precisamos estar conscientes que neste mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, pois o Senhor venceu o mundo. Por isso a mensagem do Evangelho não é a mensagem da prosperidade financeira, não é a mensagem da falta de enfermidade, não é a mensagem da isenção de problemas, não, a mensagem do Evangelho é a mensagem da transformação do nosso coração para que glorifiquemos o Senhor Deus como Deus e aguardemos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste ínterim, devemos estar conscientes das dificuldades, lutando juntos pela fé evangélica. O outro foi comissionado a priorizar o reino. Quando Jesus falou: segue-me. Mas ele respondeu: eu primeiro preciso sepultar o meu pai. E Jesus falou: deixa essa tarefa para os próprios mortos. E os mortos aqui eram os mortos espirituais. Provavelmente o pai desse moço nem havia morrido ainda, mas ele, como arrimo de família, precisava esperar que isso acontecesse para depois ir após Jesus. E Jesus mostra para esse homem que aqueles que o seguem, aqueles que lutam pela fé evangélica, precisam priorizar o reino. Tu, porém, vai e prega o reino. O reino de Deus deve ser prioridade na nossa vida. Quando Jesus conclui as palavras em Mateus capítulo 6, a respeito da ansiedade, ele diz que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E o outro falou: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro eu preciso pedir permissão aos da minha casa. E Jesus mostra para esse homem: olha, alguém que põe a mão no arado e olha para trás, esse não é apto. Você precisa ter firmeza de propósito, você precisa saber o que você quer. Assim, então, nós lutamos juntos pela fé evangélica. Quando nós temos consciência de que a vida cristã não é um mar de rosas, e se fosse, teria os espinhos. Não, a vida cristã é repleta de provações, tribulações, aflições, angústias, perseguições. Contudo, o Senhor está conosco. Contudo, a mão do Senhor está nos protegendo, nos guardando, nos encorajando e nos levantando quando nós caímos. Nós precisamos priorizar o reino do Senhor, colocar o reino do Senhor em primeiro lugar na nossa vida, a glorificação do nome do Senhor, a busca pela vontade do nome do Senhor e a santificação do nome do Senhor através da nossa vida. E precisamos ter firmeza de propósito. Em terceiro lugar, quem são os que vivem uma vida digna do Evangelho? São os que não se intimidam. Verso de número 28 de Filipenses capítulo 1. São os que não se intimidam. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Aqueles que vivem uma vida digna do Evangelho não devem se intimidar. Em nada estáis intimidados pelos adversários, porque os adversários, eles estão na perdição, mas nós estamos na salvação. E assim, qualquer tipo de ideologia que vem, de alguma forma, afrontar a igreja do Senhor, não deve ser motivo de intimidação para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não recua, meus irmãos. A igreja do Senhor avança, e avançando, as portas do inferno não prevalecem contra ela. A igreja do Senhor é a voz profética nesta sociedade. Foi assim na Genebra de Calvino. Foi assim no início da colonização dos Estados Unidos, da América do Norte. E precisa ser assim na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. A voz profética da igreja traz transformação para a sociedade, porque a voz profética da igreja
nada mais é do que o anúncio da palavra do Senhor. A profecia é a Bíblia, a profecia é a Escritura. E todas as vezes que a igreja se levanta e fala da palavra de Deus com ousadia, com intrepidez, mostra ao homem pecador a necessidade que ele tem de um Salvador, de ser transformado, de ser mudado. Então a igreja está vivendo aquilo que ela foi chamada para viver. A igreja denuncia a corrupção, a igreja denuncia o aborto, a igreja denuncia toda sorte de pecados e não concorda com isso. Assim, então, nós não devemos nos intimidar de maneira alguma. Duas passagens, a 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Nós, como servos de Deus, como líderes na casa de Deus, recebemos essa palavra: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se nós manejarmos bem a palavra da verdade, nós não precisamos ter vergonha, porque nós vamos ser usados pelo Senhor. E esta palavra manejar, a palavra grega ortomel, orto, a mesma palavra de ortopedia, né? De ortodontia. O orto significa colocar na linha, colocar de maneira reta. Então aqui, essa palavra significa interpretar a Escritura de maneira correta. Não significa manusear. Manejar não é manusear. Saber manusear é importante. Saber onde estão os livros e capítulos e versículos da Bíblia é importante, mas não é nesse sentido. O manejar a palavra da verdade é interpretá-la e aplicá-la de maneira correta. Em Atos capítulo 4, verso de número 13, nós temos aqui também uma outra experiência que nos mostra a importância de nós não intimidarmos com os adversários. Atos capítulo 4, verso de número 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Haviam eles estado com Jesus. Os irmãos devem se lembrar que, antes de escolher os apóstolos, Jesus passou a noite toda orando. E ao amanhecer, ele reuniu aqueles homens e a Escritura diz que o Senhor, primeiramente, os chamou para estarem com ele. É a vida na vida. Estarmos com o Senhor. Primeiro nós precisamos estar com o Senhor. E depois realizar a obra do Senhor. Primeiro nós precisamos da presença do Senhor. E depois das bênçãos do Senhor. Primeiro nós precisamos adorar ao Senhor. Louvar ao Senhor. E assim, Pedro e João, eles foram reconhecidos por sua intrepidez, por sua ousadia, porque eles não tinham o preparo que tinha o apóstolo Paulo, mas diante do Sinédrio eles apresentaram a sua defesa, em razão da prisão que eles receberam, porque tinham curado um coxo de nascença na porta formosa do templo de Jerusalém. E agora o Sinédrio, a alta corte judaica, o Supremo Tribunal Federal religioso judaico, vendo a intrepidez de Pedro e João e sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, ou seja, que por eles mesmos eles não teriam capacidade argumentativa, então eles concluíram, estes religiosos, o Sinédrio, o Supremo Tribunal Federal Religioso de Israel,
reconheceu que Pedro e João haviam estado com Jesus, cumprindo aquela palavra de Jesus, né, meus irmãos? Que quando estivermos diante de autoridades, diante de pessoas, nós não devemos nos preocupar com aquilo que nós vamos falar, porque nos será dada a palavra. E é esta a ocasião. Isso não significa que aqueles que ensinam na igreja do Senhor não devem preparar as suas mensagens. Não é isso. Significa que em situações em que inesperadamente somos colocados, nós devemos entender que naquele momento o Senhor vai dar a palavra para que nós falemos e nós vamos ser reconhecidos como pessoas que estão com o Senhor Jesus Cristo. Isto é uma maravilha, meus queridos irmãos. Recapitulando, quem são os que vivem uma vida digna do Evangelho? Em primeiro lugar, são os que estão unidos no corpo de Jesus. Em segundo lugar, são os que lutam pelo Evangelho. Em terceiro lugar, são os que não se intimidam. E em quarto e último lugar, são os que padecem por Cristo. São os que padecem por Cristo. Verso de número 29, de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Nós recebemos a graça de sofrermos também pelo Senhor Jesus Cristo, e não apenas de crermos no Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor Jesus Cristo mesmo vai nos ensinar lá no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, que nós seremos felizes quando, por causa do nome do Senhor, por causa da palavra do Senhor, por causa do reino do Senhor, nós formos perseguidos e as pessoas nos injuriarem e elas mentindo disserem todo o mal contra nós. Nós seremos bem-aventurados. Mas vejam, não é esse tipo de prisão a que alguns líderes do nosso país estão submetidos desde a semana passada. Essa prisão que eles foram submetidos a ela é um ato em razão das supostas denúncias, dos supostos crimes, das acusações que eles estão sofrendo, que nada tem a ver com a pregação do Evangelho da graça de Deus. Paulo esteve preso, Silas esteve preso, irmãos nossos têm estado presos nos países de cortina de ferro por causa da pregação do Evangelho. E nesse sentido, são bem-aventurados, porque estão padecendo por Cristo Jesus. E não somente isso, aqueles que no seu trabalho são perseguidos. A Bíblia diz, em Timóteo também, ora, os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quantas vezes há perseguição na escola, na universidade, no trabalho, até mesmo na vida familiar? O bullying, porque nós somos crentes em Cristo Jesus, é uma realidade. E nós devemos entender que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo, e não somente de crermos nele. O texto clássico, voltando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, a morte de Estevão. Atos 7, 54 a 60. Atos 7, 54 a 60. Depois que Estevão fez uma argumentação, um discurso, depois que ele apresentou de maneira muito clara a missão do Senhor Jesus Cristo e o que foi feito a ele, então, ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e a Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele
e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja de Jerusalém, da igreja cristã primitiva. Homem de Deus, homem cheio do Espírito Santo de Deus. E em razão da sua morte, a igreja se espalhou por outras regiões. Paulo, nesse momento, consentia na morte dele. Paulo depois pegou cartas e estava indo para matar os cristãos. Mas o Senhor Jesus Cristo o encontrou e transformou a vida dele. E de perseguidor ele passou a ser perseguido. E quando ele escreveu essa carta, ele estava no cárcere. E ele está dizendo para nós, igreja do século 21, que os que vivem uma vida digna do Evangelho são estes que estão unidos no corpo, porque o corpo é um só. Pode haver muitas religiões, mas há um só Salvador, um só Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós somos membros do corpo dele, que é a igreja. São os que lutam pelo Evangelho. Vamos lutar pelo Evangelho, meus irmãos, entendendo que dificuldades existem, entendendo que nós precisamos priorizar o reino, entendendo que nós precisamos ter firmeza de propósito. Não vamos nos intimidar, porque o que é prova evidente de perdição para os que estão perdidos, para nós é de salvação. Vamos compreender que nós, neste mundo, vamos também padecer por Cristo, e não somente crer no Senhor, mas também padecemos pela palavra do Senhor e pelo Senhor. E o último verso do texto, o verso de número 30, assim nos diz: Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ainda ouvis que é o meu. Eu quero retomar a importância de que viver uma vida digna do Evangelho é viver como luzeiro neste mundo. Nós devemos olhar para a Escritura e entender a Escritura. E Paulo diz que nós devemos ser imitadores dele como ele era de Cristo. Ou seja, ele falava isso para as igrejas. E hoje os líderes têm a mesma responsabilidade. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Entendendo que nós somos limitados, que nós somos pecadores, que nós somos falhos. Mas entendendo que a palavra irrepreensível, que é usada para a qualificação do caráter do presbítero, em 1 Timóteo capítulo de número 3, significa aquele que não se repreende facilmente. Não é no sentido de impecável, porque todos nós somos pecadores, mas é no sentido de que há muitas situações na vida, meus irmãos, que é possível evitá-las. Nós podemos evitá-las. Nós que temos o Espírito Santo do Senhor em nosso coração, nós temos a força do Senhor para dizer não ao pecado. Há muitos pecados que estão sendo cometidos pela liderança da igreja, espalhada pela face da terra, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, pecados esses que são perfeitamente evitáveis. Os líderes não precisam fazer isso. Líderes do Senhor não precisam cair em adultério. Se são solteiros, devem ter uma vida de satisfação no Senhor. Se são casados, devem buscar plena satisfação com a sua esposa. Não há nenhuma necessidade de um pastor cair em adultério. Isso é um grande escândalo. Pastores que roubam o gasofilácio, que desviam recursos da casa de Deus, todos os pastores são sustentados pelo Senhor através da igreja, que é fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas.
Os pastores se dedicam de maneira integral, então eles precisam do sustento, e as igrejas fazem isso. Então não há necessidade nenhuma para incorrer nesse tipo de pecado. Não há necessidade que pastores se envolvam na política partidária, continuando sendo pastores. Como cidadão, pode. Deixa o pastorado, pede uma licença ou pede uma exoneração sem censura administrativa e vá lá ser o vereador, o deputado, o prefeito, o governador, o presidente da república, não tem problema, senador, mas não vincule uma coisa a outra. Seja conhecido na política pelo seu nome, não pela sua função de pastor. E estando lá, não se corrompa como os demais. São apenas alguns exemplos, na verdade 3, para mostrar que há muitos pecados que hoje estão sendo cometidos e que causam grande escândalo e dano para a igreja do Senhor, que são perfeitamente evitáveis. Eu não estou dizendo de uma discussão familiar, de uma ira, de uma chateação, de uma palavra grosseira que nós falamos. Não, isso faz parte da nossa natureza humana pecaminosa. E ao cometermos esses pecados, devemos nos arrepender, pedir perdão, consertar, reconciliar. Eu não estou dizendo a respeito disso. Eu coloquei aqui 3 situações muito claras: adultério, roubo e corrupção. Ninguém tem necessidade de fazer isso. E nós precisamos entender que as pessoas olham para nós. A igreja é luz do mundo e sal da terra. Por isso, eu e você somos desafiados a vivermos essa vida digna do Evangelho, compreendendo que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que nós temos que lutar pelo Evangelho, que nós não devemos nos intimidar em momento algum, e que nós devemos padecer também por Cristo, sabendo que a nossa glória é celestial, sabendo que neste mundo estamos como peregrinos, sabendo que um dia haverá uma alegria perene, sabendo que o Senhor Jesus está preparando o lugar para nos receber na sua presença. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estudar a sua palavra nesta manhã. Te louvamos, Senhor, porque nenhum de nós é digno de receber o Evangelho e nenhum de nós é capaz de viver em perfeita conformidade com o Evangelho. Mas através do Espírito Santo, da palavra, da comunhão da igreja, dos sacramentos, dos meios de graça, nós somos habilitados a darmos um bom testemunho do Evangelho do Senhor, das boas novas de salvação. Ó Deus, faça de nós luz do mundo e sal da terra, e que sejamos, ó Pai amado, dignos da vocação a que fomos chamados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um bom domingo a todos. Lembrando que hoje às 19 horas teremos o culto presencial para aqueles que podem se fazer presentes. Na ocasião, ministraremos a Santa Ceia do Senhor. Até lá.